A mensagem chegou cedo, antes mesmo de Rui terminar o café. Preciso de uns dias fora. Serra da Estrela. Consegues vir? Miguel. Não havia explicações, apenas o tom direto que ele sempre usava. Mas Rui sabia ler nas entrelinhas. Miguel não era de pedir ajuda, muito menos para fugir de Lisboa. Conheciam-se há mais de 20 anos. Miguel, agora com 42, era o amigo de sempre, calmo, metódico, confiante. Mas, desde o divórcio recente, Rui percebia algo diferente. Era como se ele carregasse um peso invisível, que nem o seu jeito organizado conseguia disfarçar. 2 dias depois, estavam a caminho. A paisagem mudava pela janela do carro, e Rui notava o silêncio de Miguel. Não o silêncio confortável de outras viagens, mas um que escondia pensamentos pesados. Ainda tentou puxar conversa sobre velhas histórias da faculdade, mas Miguel respondia com um sorriso rápido e voltava a mergulhar nas próprias ideias. Chegaram ao hotel já no fim da tarde. Do quarto, viam as montanhas cobertas por neve ao longe, mas o ar era frio e limpo. Nos primeiros dias, seguiram uma rotina calma. Miguel trabalhava de manhã no portátil. Rui explorava os trilhos próximos. Ao fim da tarde, encontravam-se para jantar e conversar. Pelo menos, era o que Rui esperava. Na terceira noite, Rui estranhou quando Miguel demorou quase 1 hora no quarto de banho. Quando voltou, tinha os olhos ligeiramente vermelhos. Rui não perguntou de imediato, mas fez a tentativa à mesa. Lembras-te daquela vez que quase largaste o curso? Se não fosse por mim. Preciso de ar, interrompeu Miguel, levantando-se e indo para a varanda. Rui ficou a observá-lo através do vidro. Miguel segurava o corrimão com força, os ombros tensos, como se o vento frio pudesse levar embora as dúvidas que carregava. Quando voltou a sentar-se, Rui notou-lhe as mãos ligeiramente trêmulas. Alguma vez sentiste que a tua vida toda é uma peça de teatro, e tu estás a fazer um papel que não escolheste? Disse Miguel, num tom baixo. A vulnerabilidade dele apanhou Rui de surpresa. Miguel sempre tinha sido o seguro, o que tomava decisões, o que sustentava os outros. Ver aquele lado fragilizado mexia com ele. Queres falar sobre isso? Perguntou Rui, inclinando-se um pouco, tentando cruzar o olhar dele. Não agora, murmurou Miguel, desviando o olhar. Levantou-se de novo e saiu para o quarto. Na manhã seguinte, Rui sugeriu uma caminhada junto à lagoa. O sol nascia e tingia o céu de tons quentes. Caminharam lado a lado em silêncio, mas, de vez em quando, Rui percebia Miguel a olhá-lo de relance, como se quisesse começar algo e não tivesse coragem. Sentaram-se num velho cais de madeira, as pernas balançando sobre a água cristalina. Sabes que sempre estiveste lá por mim? Não sabes? Disse Rui, atirando uma pedra à água. E tu por mim? Respondeu Miguel, num tom mais calmo, mesmo quando não merecia. O resto do dia passou mais leve. À noite, jantaram juntos no restaurante do hotel, rindo das tentativas falhadas de Rui em abrir uma garrafa de vinho. Quando voltaram para o quarto, a chuva começou a cair, primeiro suave, depois intensa, batendo contra os vidros. Miguel ficou à janela, de costas para Rui. O meu divórcio, não foi ela que pediu. Fui eu. Ela merecia alguém que a pudesse amar como merece. Rui aproximou-se devagar, pousando uma mão no ombro dele. Miguel não se afastou, mas também não se virou. Não digas nada agora, pediu, a voz quase um sussurro. O som da chuva encheu o espaço entre eles. Rui manteve a mão no ombro dele, sentindo o leve tremer que Miguel tentava disfarçar. Ficaram assim, em silêncio, até Miguel inspirar fundo e se virar, finalmente cruzando o olhar com Rui. Havia medo, mas também um pedido de compreensão ali. Naquele momento, Rui percebeu que a viagem estava longe de ser apenas um descanso. Algo grande estava por vir, e mudaria não só Miguel, mas também a ligação entre os dois. Na manhã seguinte, Rui estava na varanda do quarto, olhando as montanhas, quando a porta se abriu atrás dele. Miguel apareceu com 2 chávenas de café. Trouxe para ti também, disse, estendendo uma delas. Rui assentou com um sorriso, mas percebeu que Miguel hesitava em ficar. Ontem à noite, não queria que pensasse que te estava a afastar. Não pensei isso, respondeu Rui, tocando de leve no braço. Mas percebi que havia mais do que estavas pronto para dizer. Miguel respirou fundo e encostou-se à guarda da varanda. Eu não sei se é o momento certo. Só sei que me cansa esconder certas coisas. Saíram para caminhar logo depois do pequeno almoço. A neve da noite anterior deixara o chão úmido, e o ar frio cortava as palavras que não diziam. Ainda assim, Rui sentia uma mudança.
Miguel parecia menos fechado, como se a conversa da noite anterior tivesse aberto uma fresta. Pararam num miradouro, com vista para o vale. Miguel ficou alguns segundos em silêncio, depois disse: Sabes o que mais me assusta? Que as pessoas me vejam de forma diferente se eu for eu próprio. Rui aproximou-se, ficando ao lado dele. E se isso acontecer, não será por minha causa que vais passar por isso sozinho. Miguel olhou, e o olhar demorou-se mais do que o habitual. Não havia pressa ali, apenas uma compreensão silenciosa. Rui sentiu vontade de fazer mais. Dizer algo, tocar-lhe de novo, mas deixou um momento respirar. À noite, decidiram jantar na pequena vila. No regresso, caminhando pela rua estreita e quase deserta, Miguel falou num tom quase distraído. Sabes que és a única pessoa com quem me sinto completamente à vontade. Rui parou, surpreso, e encostou a mão ao ombro dele. Isso é recíproco. De volta ao hotel, a chuva voltara. Ficaram na sala comum, perto da lareira, partilhando um copo de vinho. Miguel, que normalmente evitava contacto físico em público, deixou o joelho encostar no de Rui. Às vezes penso, se tivesse tido mais coragem antes, não teria perdido tanto tempo, disse ele, olhando o fogo. Coragem não é nunca ter medo, respondeu Rui. É avançar mesmo assim. Mais tarde, já no quarto, Miguel tirou o casaco e deixou-se cair na poltrona. Rui sentou-se na cama, observando. O silêncio não era desconfortável, mas carregava algo que crescia entre eles. Rui levantou-se e foi até ele, pousando a mão no ombro, apertando de leve. Seja o que for, não tens de atravessar sozinho, disse baixinho. Miguel ergueu os olhos e sustentou o olhar dele. Talvez seja isso que eu preciso lembrar. Ficaram assim, próximos, até que Miguel sorriu de leve. Amanhã, quero mostrar-te um lugar especial. E Rui entendeu que, passo a passo, Miguel estava a abrir a porta para algo que há muito tempo guardava. Na manhã seguinte, Rui acordou cedo, mas Miguel já não estava no quarto. A mochila dele ainda estava no canto, o que significava que não tinha ido embora. Rui encontrou na esplanada do hotel, ao telefone, falando baixo. Quando Rui se aproximou, Miguel encerrou a chamada rapidamente. Era trabalho? Perguntou Rui, tentando soar casual. Miguel forçou um sorriso. Sim, mais ou menos. O mais ou menos ficou a ecoar. Rui sentiu que havia mais por trás, mas decidiu não pressionar, pelo menos não ali. O dia tinha sido planeado para uma caminhada até uma cascata próxima. Durante o percurso, Miguel manteve-se reservado. As respostas eram curtas, os sorrisos raros. Rui tentou trazer à tona as conversas leves dos dias anteriores, mas a distância entre eles parecia maior a cada passo. Quando chegaram, sentaram-se numa pedra junto à água. Rui quebrou o silêncio. Ontem à noite, parecia que estávamos a avançar. Hoje parece que estás a pôr paredes de novo. Miguel baixou a cabeça, brincando com uma pequena pedra na mão. Talvez esteja. Rui, tenho medo de abrir demasiado e depois não conseguir lidar com as consequências. Medo de mim? Não, medo de mim mesmo. E do que isso pode mudar na nossa amizade. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas. Rui respirou fundo e aproximou-se, tocando de leve no braço dele. Miguel, eu não quero que passes por isto a fugir. Mas também não posso ser o único a puxar por nós. Miguel levantou o olhar, e havia algo de vulnerável ali. Preciso de tempo. O regresso ao hotel foi silencioso. À noite, Rui foi até ao quarto dele. Bateu à porta e entrou. Miguel estava sentado na cama, a olhar para o chão. Queres mesmo que eu finja que nada disto está a acontecer? Perguntou Rui. Miguel suspirou. Quero que acredites que não é sobre ti. Mas é sobre nós, respondeu Rui, firme. Miguel fechou os olhos por um momento. Eu não sei se consigo dar este passo. Rui sentiu o nó no peito apertar. Então diz-me se devo parar de esperar. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio, apenas o som distante da chuva contra a janela. Miguel não respondeu diretamente, mas levantou-se e pousou uma mão no ombro de Rui. Não quero perder-te. Então não me percas, disse Rui, olhando nos olhos. Na manhã seguinte, Rui já estava preparado para mais um dia tenso. Mas, assim que saiu do quarto, encontrou Miguel encostado à parede do corredor, como se o estivesse à espera. Vem comigo, disse, sem dar tempo para perguntas. Desceram para o piso térreo e saíram para a rua fria. Miguel caminhava rápido, como quem quer chegar antes que a coragem desapareça. Pararam junto a um pequeno miradouro, de onde se via todo o vale coberto de neblina. O vento cortava, mas Rui percebeu que a frieza vinha mais da ansiedade do que do clima. Passei a noite a pensar,
começou Miguel, com as mãos nos bolsos. E percebi que estou a repetir um padrão. Sempre que algo se torna real demais, eu fujo. Fiz isso no casamento, fiz isso com outras pessoas, e agora estava a fazer contigo. Rui não respondeu de imediato, esperando que ele continuasse. Não quero fugir mais, disse Miguel, encarando-o finalmente. Seja qual for a reação dos outros, quero ser verdadeiro. Rui sentiu o peso daquelas palavras. Aproximou-se um passo, olhando diretamente nos olhos dele. Então sei. Miguel deu um sorriso tímido e tirou as mãos dos bolsos, estendendo uma para Rui. Posso? Rui segurou-a sem hesitar. O calor daquele toque parecia dissipar o frio à volta. Voltaram a caminhar, mas agora lado a lado, as mãos entrelaçadas. Rui percebeu que Miguel ainda olhava em volta, atento a quem passava, mas não largava. Chegaram ao centro da vila e entraram num café pequeno. Sentaram-se junto à janela. Não sei como explicar isto, mas é como se, agora que disse em voz alta, o peso tivesse diminuído, disse Miguel. Não é isso que dizem sobre segredos. Que pesam mais quando guardados, respondeu Rui. Depois do café, Miguel sugeriu irem até a lagoa outra vez. No caminho, contou histórias que Rui nunca tinha ouvido. De como se sentia deslocado na adolescência, de como tinha evitado falar sobre quem realmente era. Rui ouvia, e de vez em quando tocava-lhe no braço, num gesto de encorajamento. Pararam no mesmo cais de madeira onde tinham estado dias antes. Miguel ficou a olhar a água por alguns segundos antes de dizer: Rui, se alguma vez me vires a recuar outra vez, lembra-me disto. E não me deixes esconder. Rui sorriu de leve. Podes contar comigo para isso. No regresso ao hotel, a conversa fluía com mais naturalidade. À noite, no quarto de Rui, ficaram sentados lado a lado na pequena varanda, partilhando um cobertor. Miguel encostou o ombro no dele, e Rui deixou-se ficar, sentindo que, pela primeira vez na viagem, não havia barreiras. O regresso a Lisboa foi diferente de todas as outras viagens que Rui e Miguel tinham feito juntos. O silêncio no carro não era pesado. Pelo contrário, era confortável, marcado por olhares cúmplices e sorrisos discretos. Às vezes, as mãos encontravam-se por cima da caixa de velocidades, num toque rápido mas cheio de significado. Nos dias seguintes, Rui percebeu que Miguel estava a tentar manter a promessa feita na serra. Já não evitava tanto o contacto em público. No café onde costumavam ir, puxava uma cadeira ao lado em vez de frente. Quando algum amigo se juntava, não havia aquele afastamento súbito que antes denunciava o medo. Uma noite, depois do trabalho, Miguel apareceu na porta de Rui com 2 pizzas e um sorriso cansado. Achei que podíamos jantar juntos e conversar sobre como vamos lidar com isto daqui para a frente. Rui abriu espaço para ele entrar e sentaram-se no sofá. Não quero apressar nada, disse Miguel. Mas também não quero voltar ao silêncio de antes. Quero que isto seja parte da minha vida, não um segredo que só existe entre 4 paredes. E vai ser, respondeu Rui, pousando uma mão sobre a dele. Um passo de cada vez. Decidiram começar a partilhar mais momentos juntos com o círculo próximo de amigos. O primeiro teste foi um jantar de aniversário. Miguel chegou com Rui e, embora não fizessem grandes gestos, era evidente que estavam ali como mais do que amigos. Alguns perceberam de imediato, outros só mais tarde, mas a recepção foi calorosa. No final da noite, já na rua, Miguel soltou um suspiro de alívio. Estava à espera de olhares estranhos, mas afinal não foi assim tão mal. Vês, às vezes o medo é maior do que a realidade, disse Rui. Com o tempo, começaram a construir rotinas novas. Pequenas caminhadas ao fim de semana, cafés demorados nas manhãs de domingo, planos para viagens futuras. Miguel, que antes passava tanto tempo sozinho, agora falava sobre projetos a 2. Uma casa maior, talvez perto do mar. Um espaço para trabalhar lado a lado. Um jardim para plantar ervas aromáticas. 6 meses depois daquela viagem à Serra da Estrela, Rui e Miguel estavam sentados na varanda do novo apartamento, olhando o pôr do sol sobre a cidade. Miguel cuidava de uns vasos enquanto Rui, com uma chávena de chá nas mãos, observava-o. Sabes o que é curioso? Disse Miguel, voltando-se para ele. Sempre pensei que, se um dia isto acontecesse, eu me sentiria exposto. Mas sinto-me em paz. Rui levantou-se e abraçou por trás. Porque agora és tu mesmo. E isso vale mais do que qualquer medo. Ficaram assim por um momento, apenas a ouvir os sons da cidade ao longe. Rui sabia que ainda haveria desafios pela frente, olhares curiosos, comentários ocasionais, mas também sabia que estavam mais preparados do que nunca. Antes de entrarem,
Miguel entrelaçou os dedos nos de Rui. Obrigado por não desistires de mim. Obrigado por me deixares ficar, respondeu Rui. E, naquele instante simples, perceberam que a maior mudança não tinha sido apenas na forma como viviam, mas na liberdade de finalmente serem quem eram, juntos.